Vamos abrir nossa Bíblia hoje. Aqui, que diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 34. Traidores do povo, recebi de Javé a seguinte mensagem: criatura humana, profetiza contra os pastores de Israel, dizendo assim diz o Senhor Javé: ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmo, não do rebanho que os pastores deveriam cuidar. Vocês bebem leite, vestem lã, matam as ovelhas gordas, mas não cuidam do rebanho. 4. Vocês não dão remédio para os que estão doentes, não cura os que estão machucados, não traz de volta as que se desagarram, e não procuram aqueles que extraviaram. Pelo contrário, vocês dominam com violência, opressão por falta de pastor. Minhas ovelhas espalharam-se, tornam-se pasto de besta fera selvagem. 6. Minhas ovelhas se espalharam, vagaram. As ovelhas se espalharam por toda parte, ninguém a procura para cuidar delas. Por isso, vocês, pastores, ouçam a palavra de Javé. Juro por minha vida, oráculo do Senhor, Javé, minha ovelha, tornar a presa fácil e serve de baixo para a fera selvagem. Elas têm pastor, porque os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho, ficam cuidando de si mesmo, em vez de cuidar do meu rebanho. Por isso, pastor, ouça a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé: vou te colocar contra os pastores, vou pedir conta a eles sobre o meu rebanho, e não me deixarei mais que eles cuidem do meu rebanho. Desse modo que os pastores não ficarão mais cuidando de si mesmos. Eu arrancarei minhas ovelhas da boca deles, e eles não servirão mais de pasto para elas. Essa foi a palavra hoje que Deus nos deu. Essa palavra está falando aqui de quem está na frente do trabalho. Nós temos que visitar as ovelhas, olhar o que está acontecendo com as ovelhas. Sei que para muitos pastores são grandes, o rebanho, mas quando o ministério é grande, tem vários pastores, tem evangelista, tem missionários. Quantas ovelhas nesta noite estão desgarradas, procurando o seu pastor e não encontra. Agora Priscila entrou. Mas o Senhor está dizendo: ai dos pastores, ai daqueles que cuidam da sua própria família e não cuidam das ovelhas do Senhor. Nós temos que cuidar das ovelhas, olhar o que a ovelha está sentindo, jejuar pela ovelha quando ela está em aperto, chorar com ela, olhar qual é os carrapichos que ela tem, onde está o machucado da ovelha, como está o machucado desta ovelha. E aqui a palavra veio bem clara, Ezequiel 34. Já veio a seguinte mensagem: criatura humana, criatura. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele deixou o seu povo para buscar os perdidos, para buscar aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão perambulando pela rua, sem uma direção, talvez procurando até morrer.
Está faltando pastor, está faltando trabalhador para a seara do Senhor. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores da seara do Senhor. Hoje nós vimos que palavra é essa, né? E diz Javé, seguinte a mensagem, criatura humana profetiza contra os pastores de Israel, dizendo assim diz Javé, ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmo. Tanto faz a ovelha está bem, como está mal. Ai, irmã, não sabia. Ai, irmã, não soube. Ah, se eu soubesse, será que não sentiu falta dentro do aprisco? Será que sentiu falta da ovelha no aprisco? Né? E diz aqui, ai dos pastores que pastou a si mesmo, não é do rebanho que os pastores deveriam cuidar? Mas muitas vezes o tempo só dá para a família, mas não dá para cuidar das ovelhas. A ovelha, se quiser que vá para a igreja, que ela esteja machucada, que ela esteja boa, vá para a igreja, ovelha. Você tem que ir para a igreja. E confessar o teu Senhor, dizer, tu és o meu bom pastor. E diz aqui, que eles apacentam a si mesmo, mas não apacentam o rebanho do Senhor. É uma grande responsabilidade. Uma pessoa que é um grande exemplo para nós. Missionária R. Soares já tem uma idade que, pela pandemia, essa idade dele traz perigo para ele. Mas, olha, hoje mesmo ele está em Curitiba, fazendo o quê? Levando a palavra, cuidando do campo, olhando, ele não para, ele vai direto para os campos olhar como está a igreja do Senhor. Se não dá para a gente chegar de casa em casa, mas dá para orar, para saber notícia, né? E diz aqui, ovelhas fracas não dão remédio para que as que estão doentes, não cura os machucão e não traz de volta. Se desagarra e procura aquelas que extraviaram. Pelo contrário, vocês dominam com violência. Está vendo aqui? Tem que procurar as ovelhas, tem que buscar as ovelhas para o aprisco do Senhor, tem que dizer ao Senhor, Senhor, dai-me sabedoria para me cuidar do teu campo, das tuas ovelhas. Me dê sabedoria, meu Deus. Me ajude a ser uma pessoa melhor na tua presença, que eu possa pastorear, que eu possa ver a tua ovelha, se ela está com fome, se ela está com sede, aleluia, se ela está doente, glória a Deus, se ela está oprimida. E diz aqui, por falta de pastor, minhas ovelhas se espalharam. Quantas ovelhas estão espalhadas pelo campo? E depois, quando eu acho um aprisco, fico com raiva. Foi fulano, Beltrano, tirou as ovelhas do campo. Por que não cuidou? Quantas ovelhas chegou até a igreja e hoje já não se encontra na igreja? Já estão espalhadas. Voltaram a imundícia, voltaram agora o abismo novamente. Aleluia. Que coisa, né? E é o próprio Deus falando nesta noite. Minhas ovelhas se espalharam e vagaram, sem rumo pelos montes, e mortas. Quantos já morreram?
Quantos já se enfiaram nos lugares derrotados, revoltados, porque muitas das vezes não deram lugar, sabia pregar, não deram lugar, sabia louvar, mas não deram lugar, sabia fazer alguma coisa na casa de Deus, mas não deram oportunidade. Cuidado de fazer acepção. Eu dou oportunidade a essa porque fala bem, porque se expressa bem, porque prega como nunca, porque faz e acontece. Mas Deus olha para o coração da ovelha. Ele olha para dentro da ovelha e sabe o que é que tem dentro da ovelha. Pastor vê a lã, mas Deus conhece o coração da ovelha. Talvez a lã está tão bonita, mas o coração está machucado. Quantas das vezes o Senhor me mostra as coisas tão grandes e eu fico olhando, é verdade, Deus. Amanhã é dia de Santa Ceia, a ceia do nosso Deus. Será que eu também me preparei para a ceia da manhã ou vou preparar agora? Será que eu preparei a semana toda para tomar a Santa Ceia? Ou só amanhã estou preparada? Povo de Deus, Jesus está voltando. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Foi ele que deu a sua vida pelas ovelhas. E diz aqui, 5, por falta de pastor, ovelhas se espalharam e tornaram pasto. Fera selvagem, minhas ovelhas se espalhavam, vagavam sem rumo, pelos montes, morro. Minhas ovelhas se espalharam por toda a terra. Ninguém as procura, cuida delas. Quantos estão também dentro de casa? E não só é um pastor, não. Missionários, tem que ir ao campo. Evangelista tem que ir ao campo. Diaconista tem que ter o campo. Orar nas casas. Eu, quando era diaconista, eu trabalhava para o Senhor, trabalhava para mim, ainda fazia visita. Quando não dava de dia, eu ia à noite, na hora que terminasse o culto, antes de terminar o culto, eu já tinha ido. Pedia licença ao pastor para ir olhar aquelas ovelhas, fazer oração. Outra hora ia mais cedo. Marcava campanha, fazia campanha nas casas. Quantas campanhas eu fiz. E não era do aprisco que eu estava, não. Não era o aprisco que eu estava ali congregando. Era de outros apriscos. Mas nunca neguei de chegar até as ovelhas. Hoje é porque quase eu estou em possibilidade de andar. Mas mesmo assim, toda noite, eu venho da minha casa para a casa do Senhor para trazer a palavra de Deus, para que vocês ouçam, a palavra de Deus. Muitos têm se negado, têm fugido desta live. Quantos têm fugido? Né? Mas dou razão que as igrejas estão abertas. Já muitas igrejas estão abertas. Muitos que estavam assistindo essa live já não podem mais, né? Como a pastora Irene Piccoli, de vez em quando ela vem, mas ela tem um ministério dela, que ela é pastora, né? Eu falo mais dos membros. Toda noite tem culto. O link não é adoração. Adoração é nós cultuar a Deus.
É nós olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu estou em obediência a Ti. Senhor, eu estou ouvindo a Tua voz. E diz aqui, o oráculo do Senhor Javé, minhas ovelhas se tornaram presa fácil e sede de pasto para a cera. Quantas estão ali debaixo do viaduto, que era a ovelha de Deus? Quantos agora estão na Caracolândia, que eram ovelhas de Deus? Quantos estão lá? Eu sempre digo, como eu acho lindo o trabalho da Universal. Sempre eles estão prontificados ali, a busca daqueles que estão na sarjeta, daqueles que estão na rua. Quantos pastores na madrugada de hoje estão levando alimento? Esse é verdadeiramente pastor que está se doando pelas ovelhas do Senhor. Ele está se doando para aquelas ovelhas que estão largadas lá no calabouço. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui o número 11, assim diz o Senhor Javé, eu mesmo vou procurá-las. E quando ele vir para procurar as suas ovelhas, como vai ficar? Como vai ficar os pastores que não tomam verdadeiramente conta das ovelhas de Deus? Como eles vão ficar decepcionados e dizer, eu sou pastor? Ele diz, tu não serve de pastor, porque tu só serve de pastor para tu mesmo e para a tua família. Tu não foi buscar aquela que estava no hospital, tu não foi lá orar, tu não foi lá na prisão orar por aqueles que estavam lá na prisão. Você não foi de maneira nenhuma. Estava na casa delas doentes, você não foi. São cobranças que Deus vai cobrar de nós. Como Deus vai cobrar? Minha ovelha é como o pastor conta o seu rebanho, quando está no meio de suas ovelhas, que se havia dispersado, eu também contarei as minhas ovelhas e as reunirei de todos os lugares por onde havia dispersado. Está vendo aí? Onde tiver uma ovelha dispersa, o próprio Deus vai buscá-la na última hora. É por isso que o primeiro será o derradeiro e o derradeiro será os primeiros. O 13 diz, eu retirarei do meio do meu povo e eu reunirei de todas as regiões, trarei de volta para a sua própria terra. Ai, eu próprio cuidarei delas, como pastor no monte de Israel, nos vales baixada do país. O Senhor vai buscar cada ovelha que é dele, que está dispersa. Tem ovelha que não está mais nem aí, e nem vai chegando. Mas o Senhor vai te pegar, ovelha. Vai te buscar. Nos vales baixos do país. Vou levá-las para pastar nos melhores invernadas. E o seu curral ficará mais alto dos montes de Israel. Está vendo aqui? Ele vai cuidar de cada ovelha. As ovelhas que não estão mais com coragem de chegar dentro da casa dele, ele vai buscá-la. Ele vai procurar aquelas ovelhas que não tinha nada. Era uma zero esquerda, não tinha nada.
Talvez nenhuma veste para se apresentar bonito na sua igreja. E não lhe dava oportunidade, porque ela falava errado, porque suas vestes não estavam linda, maravilhosa. Ela era aquele escanteio. Ela sempre era aquele tapete. E ali vai morrendo aquela ovelha. Aquela ovelha vai morrendo, porque é desprezada. Vem a angústia, vem aquele que sabe jogar na mente da ovelha. Você aqui não presta para nada, tá vendo aí? Mas antes fosse para o mundo. No mundo, tá vendo aí que eles lá no mundo prestam mais atenção a você do que aqui dentro da casa que diz que é de Deus. Teu pastor nem liga para tu. Ele nem olha na tua cara. Aqui é para todo pastor. Vamos ter cuidado mais das ovelhas de Deus. E diz aqui, eu mesmo conduzirei a minha ovelha para o pasto e farei repousar o oráculo do Senhor. Procurarei que se perder, trarei de volta. Aquela que desgarra, curarei. E o que se machucar, fortalecerei. E o que estiver fraca, quando a ovelha gorda é forte, eu destruirei, por cuidarem do meu rebanho, conforme o meu direito. Aleluia. Diz aqui o 17, quando você, rebanho meu, isso aqui era para todos estar glorificando a Deus. Justiça social. 17, quanto você, rebanho meu, assim diz o Senhor Javé, vou julgar entre as ovelhas e ovelha, entre carneiros e bode. Está vendo aqui? Ele também fala das ovelhas desobedientes. A ovelha, quando ela é desobediente, não é ovelha, é bode. Bode é que fica pulando cerco. Diz aqui, ó. Não é bode. Porque pouco para vocês pastarem o melhor pasto, porque ainda pisoteia o resto do pasto. Um pouco beberei água limpa, porque ainda sujo o resto com os pés. Isso é para nós meditar desde ontem, que o Senhor está com Ezequiel. Ontem foi 33. É para a gente ver que não é coisa assim, mansidão, coisa só de bênção, de vitória. É para nós se conscientizar, para nós se consertar diante de Deus. É para nós ver que Ele está voltando. É para nós ver que nós precisamos dar ouvida ao bom pastor, porque o bom pastor é Jesus Cristo, o Nazareno de Deus. Foi Ele que deu a vida por nós. Não foi o pastor da terra, foi Jesus Cristo o Nazareno. Diz aqui o 19. Depois de tudo, as minhas ovelhas têm que pastar. O que vocês pisotearam, beber? Beber água com os pés que vocês sujaram. Deus quer dar água limpa ao seu povo, quer dar pasto verdejante. Mas estão procurando pasto seco. Pasto que está seco. Água suja que é pisoteada. Toda pisoteada. É por isso que ele está falando aqui na palavra dele. Aqui ele está falando agora é com as ovelhas. Ele falou com os pastores, agora está falando com nós também, ovelha. Depois de tudo, as minhas ovelhas têm que pastar com vocês, pisotear, beber água, os pés de vocês sujaram. 20. Por isso, assim diz o Senhor, vou me colocar como juiz entre as ovelhas, expulsá-la para longe. 2.
Pois bem, vou salvar as minhas ovelhas, e elas não serão mais presas. Eu serei juiz entre as ovelhas. Que palavra gloriosa hoje! O que Deus está falando com o seu povo. A ovelha está comendo pasto verdejante, não está satisfeita. Está tomando água limpa, água que é o próprio pastor das ovelhas, que está dando nesta noite água limpa. Mas está pisoteando na água limpa e bebendo água suja. Só para massagear o ego. O nosso ego é tremendo. Quando nós queremos o que nós queremos, está longe das coisas de Deus. Nós temos que ter as coisas de Deus em primeiro lugar. Em tudo é o nosso Deus. E diz aqui a palavra de Deus: paz e prosperidade. 23. Providenciarei um só pastor para cuidar das minhas ovelhas. Será o meu servo Davi? Ele cuidará delas. E será o seu pastor? Eu, Javé, serei o Deus dela. E o meu servo Davi será seu chefe. Fui eu, Javé, que falei. Quando Deus escolhe qualquer um para cuidar das ovelhas, cuide das ovelhas. Quando Deus acha graça no homem ou na mulher para cuidar das suas ovelhas, cuide. E a ovelha, quando é desobediente, tem que chegar o cajado para que ela saiba que ela precisa estar ouvindo a voz do seu pastor. Porque senão vai terminar caindo em abismo. E o 26 diz: farei do país da minha montanha uma bênção, mandarei chuva no tempo certo. Será uma chuva abençoada. 27. A árvore do campo dará seu fruto e produzirá. Todos estão seguros, morando na própria terra, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e os libertar do poder do tirano. Eles ficarão sabendo que eu sou Javé. 28. Eles não serão mais presa face da nação. As feras nunca mais irão devorar. Viverão tranquila, sem que ninguém amedrote. 29. Eu darei uma lavoura farta. Não haverá mais morto de fome no país, nem terão mais que se humilhar diante das outras nações. 30. Então eles ficarão sabendo que eu já sou com ele e que eles, a casa de Israel, são o meu povo. Oráculo do Senhor Javé. Você são minhas ovelhas, do meu rebanho. Eu sou o Deus de vocês. Oráculo do Senhor Javé. Então, essa palavra hoje foi para nós saber que Ele é Deus, saber que Ele é o Todo-Poderoso, saber que Ele faz todas as coisas, saber que Ele, só Ele, é quem cuida das suas ovelhas, ovelhas de Deus. Dê ouvido à palavra que sai da boca do seu pastor. Viva esta palavra. A palavra de Deus está nos orientando a ser ovelha e não bode. Bode sai pulando de galho em galho para comer em todas as roças. Mas a ovelha obediente, como pasto bom,
O pastor tem a maior vontade de pegar aquele capim bem verdinho e dar a sua ovelha. E é nesta noite que o Senhor está falando conosco. Deus tem pressa de buscar as suas ovelhas. Deus tem pressa de buscar nós. Mas nós é que estamos retardando a saída. Mas o Senhor quer nós com Ele. Que palavra gloriosa hoje. Medite. Em Isaías 33, de ontem, 34, o que é que o Senhor está falando? Eu ia trazer aqui, ó. Repare o que é Deus e o que é nosso. Escute, 43, alinhado e fiel. Agora, porém, assim diz o Senhor, aquele que criou você, Jacó, aquele que formou você, ó Israel, não tenha medo, porque eu redimi e chamei pelo meu nome, porque é meu. Está vendo aqui? A palavra que eu escolhi. Mas ele disse, não, é 34. A palavra é dele e não é minha. Eu só posso fazer o que ele quer. Aqui está divertindo todos nós. Para nós cuidar das ovelhas. Para nós procurar a mais se chegar perto das ovelhas do Senhor. Porque o nosso Deus tem pressa. Jesus está voltando. Jesus está às portas, igreja de Deus. Igreja do Senhor. Ele está às portas. Amanhã vai ser dia de Santa Ceia. A ceia do nosso Deus. A ceia do Senhor. Muitos hoje já não estão vendo a Santa Ceia. Há 33 anos atrás, quando eu via o preparamento de uma Santa Ceia, nós, antes 15 dias, já começava uma campanha de humilhação para poder tomar a Santa Ceia do Senhor. E procurava a nos santificar muito mais. O Senhor falava conosco. O Senhor dizia, filho meu, tu errou, tu fez isso, filho meu. Filha minha, tu também fez isso. E era dessa maneira. Era dessa maneira. Mas o que é que aconteceu? O tempo vai passando e nós vamos se esquecendo de cada dia nós procurar mais a santidade. Erramos ali e fica por isso mesmo. Falhamos ali, fica por isso mesmo. Nós temos que se humilhar. Nós temos que pedir ao Senhor, Pai, eu sei que errei, eu sei que pequei, né? É obrigado que nós esteja. A palavra hoje, medite nessa palavra de Ezequiel 34, para a gente ver que ele está voltando. Leva a linha também. Que ele está voltando. Ele está às pressas com nós. Nós temos que pedir ao Senhor, ajuda-me. Eu me santificar a todo momento, todos os dias. Todo dia eu peço a Deus, Pai, tira de mim tudo que não te agrada. Arranca de mim tudo que não presta. O que não presta dentro de mim, arranque. Porque muitas das vezes, nós mesmo olhamos dentro de nós e achamos que nós já estamos perfeitas. Já estamos melhor do que todo mundo. Aí é onde nós se enganamos. Que todo dia precisa do oleiro ornamentar o vaso. Todos os dias ele tem que cuidar do vaso. E só ele sabe onde está a minha falha. Só ele sabe o que tem dentro de mim que não agrada a ele. Muitas das vezes eu penso que estou agradando. E às vezes eu estou aborrecendo a ele.
É por isso que devemos ser ovelha, ouvir mais o Senhor. Dizer a Ele, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, porque eu quero ir morar contigo na glória. E na glória só vai obediência. O temor do Senhor é a nossa obediência, é temer a Ele, respeitar Ele, dizer que Ele é o nosso pastor e, sinceramente, Ele possa ser o nosso pastor. Aonde eu fracassar, Ele me corrigir. Aonde eu errar, Ele me corrigir. Porque só Ele sabe o quanto custou a própria vida dele por amor de mim. Quantas dores nosso Jesus sofreu na cruz do Calvário por amor de nós. Um pastor não sofre nada pelas ovelhas. Chega as almas lá, as ovelhas vai chegando, ele abraça as ovelhas. Mas será que o amor dele é maior do que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Será que o nosso amor pelas ovelhas é maior do que a do nosso Deus? Não é. É por isso que nós temos que ter cuidado. Vamos ter cuidado. O Senhor não quer que nós tire o cajado, mas não é para espancar. Cajado significa palavra. Ensinar a palavra. A palavra de Deus é o maior cajado que nós temos. Aqui ele fala de bênção, aqui ele nos exalta, mas ele também aqui ele nos humilha. Quando a palavra cai para nós, que humilha, a gente sente o peso da palavra. Porque só ele tem autoridade para falar com o seu povo e ser aquilo que ele está dizendo. Foi por isso que ele disse: ai dos pastores, que apacenta a si mesmo e não apacenta o meu rebanho. É obrigado que todos meditem hoje na palavra. Saiba que o nosso Deus está falando conosco. Louvado seja o nome do Santo do Senhor, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, em Filipenses 2, o evangelho autêntico. Portanto, se há um conforto em Cristo, uma consolação no amor, se existe uma comunhão de espírito, se existe ternura e compaixão, completa a minha alegria, tenha só uma inspiração, um só amor, uma só alma e um só pensamento. Quando há tudo isso dentro da casa de Deus, há um só amor, há um só pensamento. O Espírito de Deus, ele enche, pode ter 5, 6 ou 2 ou 3, se tiver um só Espírito, em um só amor, em uma só confiança. Não é confiar em nós, não, é confiar naquele que está falando. É o dono da palavra, para nós confiar nele e esperar nele com confiança. E diz aqui, com ternura, a pessoa terna, né? A pessoa meiga. Eu tenho pedido ao Senhor, dai-me amor. Quero muito amor. Eu amo, mas o amor de Deus não é igual ao meu. O dele é muito mais. E eu quero este amor, que ele me dê o amor cada dia. Eu saio daqui ainda, eu oro nas madrugadas, quando eu vejo que minha casa está silêncio, é a hora da minha oração.
que eu não gosto de ser perturbada. Um levanta, outro levanta, porque o meu quarto é um banheiro, o banheiro no meu quarto, todos se levantam, mas quando eu vejo todo mundo está acordado, eu estou assistindo um filme evangélico, ou estou fazendo crochê assistindo filme, como eu estou assistindo aquele... Gosto de assistir os 10 Mandamentos, gosto de assistir o Pedro, né? Mas quando todo mundo está em silêncio, é hora de eu conversar com Deus. Você não vê uma palavra da minha boca. A sintonia é direto. É sintonia direto. A minha alma geme, a minha alma chora. E eu vejo ele me responder. E diz aqui, aspiração, um só amor, uma só alma e um só pensamento. Quando a igreja é dividida, ela não tem muita coisa. A igreja tem que ter união, tem que ter amor, tem que estar em perfeição, em sintonia com o Espírito Santo. Se nós aborrece o Espírito Santo, como nós pode ficar de pé? Como pode ser uma igreja? Se nós não damos ouvido ao que o Espírito diz à igreja, como nós pode ter uma alma limpa diante dele? E diz aqui, ó, pensamento 3, não faça nada por competição ou por desejo de receber elogio, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Por que é que esta live não é minha? Porque eu não mereço elogio nenhum. Quem merece todo elogio, toda honra e toda glória é o dono da live, se chama Senhor Jesus. Eu não mereço nenhum elogio, mas o Senhor da glória merece toda honra, toda adoração e toda glória. Quanto mais eu me humilhar diante dele, mas ele será exaltado, louvado. Quanto mais eu desaparecer, ele vai aparecer e vai fazer milagre acontecer na vida daqueles que estão assistindo e esperando milagre. Os milagres são assim. É quando nós estamos em obediência a Deus. Milagre é isso. É nós obedecer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é temer o Senhor, é estar em sintonia com Deus. Mas eu não suporto mais a véia. Mas não suporto eu, mas suporto o Espírito de Deus. Esse que está em mim é maior do que eu. Eu não sou nada e ele é o tudo. Muitas das vezes, o português assim, errado, mas ele fala tudo certo dentro do teu coração. É somente tu crer e obedecer. Ele muda a história, ele muda cativeiro. Tem pessoas prisionadas, coisas presas ali. Ele quer dar liberdade, mas não dá lugar. E obrigado que nós dê lugar a ele. E diz aqui a palavra de Deus: competição, desejo de receber elogio, mas por humildade, cada um considera o outro superior a si mesmo. Cada um procure não seu próprio interesse, mas interesse dos outros. Tenha em vocês o mesmo sentimento que havia em Jesus Cristo. Está vendo aí? Que temos que ter um sentimento em Jesus Cristo. Ver aquilo que ele fala,
escutar. Por que é que muitas vezes nós escutamos uma coisa e falamos tudo ao contrário, porque nós não damos ouvido àquilo que ele falou. Aquilo que ele falou é aquilo que nós temos que melhorar. Diz assim, 6. Ele tinha condição divina, mas não se apegou à sua igualdade como Deus. Está vendo aí? Ele tinha condição, ele podia chegar na terra como rei e pisar o rei da terra. Mas não, ele se usurpou da sua glória, da sua majestade. Ele foi nascer numa estribaria, lugar de animais. Não foi no hospital maternidade de 5 estrelas, não. Foi numa estribaria de tão humilde, tanta humildade, o rei do céu e da terra. Ele se fez humilde, se fez mendigo aqui na terra. Por amor de nós. Por amor de nós. 7. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tomando-se semelhante aos homens, assim apresentando-se como simples homem. Nunca queira ser a pessoa que apareça. Sempre desapareça para que Jesus apareça. Nunca queira ser grande, seja toda a vida pequena. Ainda que tu tenha condição, mas seja a pessoa menor. O menor da casa de Deus vai tomar lugar melhor na mesa dele. Aquele que é menor. Aquele que você diz não é nada. Pois é aquele que é a menina dos olhos de Deus. O 8 disse o 9. Porque isso Deus exaltou grandemente e lhe deu o nome, que está acima de qualquer outro nome. O próprio Filho de Deus, ele se humilhou diante de seu Pai. O mesmo Deus, mas ele se humilhou. O que é que ele está ensinando para mim e para você nesta noite? Ele está nos ensinando a nos humilhar, a receber a palavra com amor, com carinho, ainda que nos doa, mas é essa palavra que ele quer ensinar para nós. Os humilhados serão exaltados, mas todo aquele que carrega soberba, ignorância, querendo medir força, não está com nada. Não está com nada. Se o pastor quiser pisar sua ovelha para se engrandecer, está com nada. Ele vai ser humilhado na presença de Deus. Querer fazer, eu faço. Deus me entregou esse ministério nas minhas mãos. Mas eu sou a menor da casa de Deus. Eu nada sou. O grande eu sou é Ele. E não importa que ninguém quer ser grande aqui dentro, não. Não importa, não. Eu aqui não quero. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor. Eu quero escutar o que Ele tem de melhor para me falar. Eu quero que Ele me corrija. Eu quero que Ele tire todos os meus defeitos, para que um dia eu possa estar ali, junto com Ele. 10. Para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho no céu e na terra e sobre a terra. Está vendo que não adianta nós ter soberba na terra? Que nós vamos se drobar diante dele. E nós não podemos mentir, dizer para ele, não, Senhor, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz pirraça, eu nunca fui soberba, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo.
Não adianta, porque Ele nos conhece. Ele sabe que eu sou pirracenta. Adianta eu dizer a Ele que não é? É a mesma coisa de andar mentindo e dizer não fiz, fazendo e dizer não fiz. Está mentindo diante. Está diante da igreja ou está diante de Deus? Tem medo do pastor ou é temor a Deus? Nós temos que temer a Deus. O 11. E toda língua confessa que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só Ele é Senhor. Só Ele é glorificado. Só Ele é exaltado. E diz aqui a tarefa da comunidade cristã. A tarefa, quer dizer, os afazeres que nós temos que fazer. Porque tanto, meus amados, obedecendo, como sempre não, só como o tempo em que estava aí presente, mas muito mais agora que estou longe. Está vendo aí? Temos que obedecer dentro da casa dele e fora da casa dele, porque os olhos dele estão como chama de fogo. Eu na igreja eu sou santa, lá fora eu sou outra pessoa. Não pode. Nós temos que ser a pessoa que é. Porque os olhos dele estão sobre nós. Não adianta a gente fingir que eu sou isso, eu sou aquilo, e não sou nada. E diz aqui, continue trabalhando com temor. Olha aí. Olha que Paulo está ensinando aos filipenses. Paulo estava preso, mas Jesus não estava preso. Paulo falava daquilo que Deus falava com ele. Para os filipenses. Aí diz, com temor e tremor, obediência e obediência. Temor é respeitar aquilo que Ele tem na nossa vida. É respeitar aquilo que Ele te chamou. Ele te exaltou. Foi para que Ele seja exaltado através da tua vida. Ele te exaltou para que o nome dele seja glorificado. Não é porque eu vou ser melhor do que o outro, porque eu vou fazer melhor do que o outro. Não. Nós tem um que é a cabeça, e a cabeça da igreja é Cristo. Eu tenho que ter temor e temor a Ele, para a salvação de vocês. 13. De fato, é Deus que desperta vocês a vontade e a ação, conforme a sua benevolência. Está vendo aí? Deus está despertando o seu povo. Deus aqui está despertando. Ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Ele quer cobrir você de benevolência, de bondade, de misericórdia. Mas se continuar rebelde, a ira dele vem. A ira dele vai vir sobre a terra novamente. Aguarde a ira de Deus. Aguarde. Porque a gente está vendo a pandemia, a ira de Deus. É as pragas do Egito. E o povo continuou desobedecendo. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus. É por isso que ele disse ali em Isaías, meu povo, eles veem, mas são cegos. Eles ouvem, mas são surdos. Eles falam, mas são mudos. Por que cego? Porque Deus está falando conosco. Está mandando a palavra, nós estamos lendo a palavra e fazendo o contrário. Deus está falando conosco, usando as pessoas para falar conosco, e nós fazendo o contrário. Somos surdos, cegos. Deus manda falar e não fala. Deus manda na igreja, glorifica.
Quando eu vejo glorifique, povo, isso não é honra para Deus. A glorificação é aquela de espontânea vontade. Glória a Deus, aleluia. Como vocês estão fazendo aí, ó. É de livre espontânea vontade adorando. Ele recebe este glória. Ele recebe a tua aleluia. Ele te exalta. Porque é de livre espontânea. Está dizendo a ele toda a honra, toda a glória. Não é para mim, é para ele. É ele que tem o céu para nos dar. Aí disse a tarefa, olha a tarefa da comunidade cristã. De fato, Deus desperta vocês a vontade e a ação conforme a benevolência. Faça tudo sem murmuração. Está vendo aí que ele é inimigo da murmuração? É Deus falando e a pessoa retrucando. É murmuração. E sem crítica. Quantas pessoas fazem crítica? Porque quando falam a palavra da verdade, fica criticando. Dizendo, olha, não sabe nem falar, olha, eu vejo isso, olha aquilo outro. Né? Mas não importa. O importante é que a palavra ela vá até o encontro de nós. Que um dia essa mesma palavra, você vai pregar essa mesma palavra e você vai saber o tamanho do peso da palavra. E diz assim, para ser inocente e sem crítica, para ser inocente, íntegro, como perfeito Filho de Deus que viva. Está vendo aí? Quando nós estamos em desobediência, nós não estamos filho perfeito. Não estamos, é mentira nossa. Nós estamos em desobediência. Honra pai e mãe, para que aos dias de tua vida seja acrescentada. Honra, Pai, a Deus, a igreja é tua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Ao meio de gente pecadora corrompida, onde vocês brilham como os astros no mundo. 16. Apregando firmemente a palavra da vida. Desse modo, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido ou me esforçado em vão. 17. Mesmo que o meu sangue seja derramado sobre o sacrifício e sobre a oferta da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. 18. Assim também vocês fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo estava dizendo, mesmo com o sangue dele fosse derramado, mas ele estava alegre, porque o povo de Deus estava dando ouvido às pregações, estava dando ouvido à palavra de Deus, estava ouvindo e estava crendo, e estava obedecendo a palavra. Paulo estava com toda a convicção que ele podia morrer, mas tinha um povo que ia cuidar da igreja, a qual foi chamado, a qual foi escolhido naquela igreja. E depois da morte, não é o defunto, não é o pastor que morreu que vai tomar de conta das ovelhas, não. É o outro pastor que vai tomar de conta. Aquele que está na frente da obra sempre tem o sucessor dele. É por isso que sempre tem 2, 3, 4 ministérios grandes. Tem muitos pastores. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Diz aqui a palavra em Timóteo, em Filipenses, Timóteo agora, falando com Epafrodito, companheiro na luta, 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhe logo Timóteo, para que também eu me anime com as notícias de vocês. 20. De fato, ele é o único que sente como eu,
e se preocupa sinceramente com os problemas de vocês. Está vendo aqui Paulo preso, machucado, ferido, mas se preocupando com a igreja. Sabe por quê? Porque ele tinha ensinado a eles o que era o dever cristão, como andar na presença de Deus. E agora ele estava preso, estava machucado, ele e Silas. Não podia sair dali, mas ele mandava recado por Epafrodito. Epafrodito era um daqueles que ele tinha ganhado lá dentro da prisão, né? E ele ali ia transmitir o recado de Paulo para Timóteo. Porque todos os outros buscam o seu próprio interesse e não de Jesus Cristo. Está vendo o interesse? Aqui ele está falando que muitos estão procurando seu próprio interesse, mas não é o interesse de Jesus Cristo. Nós temos que se interessar pela nossa salvação, que os demais Deus cuida de nós. É Deus que cuida de nós. Você mesmo sabe como Timóteo deu prova do seu amor como filho junto do Pai, se colocou ao meu lado, ao serviço do Evangelho. Quantas pessoas foi ungida para ser evangelista, para fazer a obra de Deus? É uma responsabilidade que Deus nos dá. Talvez que não estão. Quantas pessoas que deviam compartilhar com a live, para mandar para outros, não pode ir, compartilha, manda. E você está evangelizando. Esse evangelho está expandindo. Por que é que a igreja Soares, ali da Graça Internacional, ela está crescendo, expandindo? Porque todos trabalham. Querem trabalhar a prol da igreja crescer. E diz aqui, no momento achei necessário enviar vocês a Epafrodito, este irmão, que também o meu companheiro de trabalho de luta, que vocês mesmos mandaram para atender a minha necessidade. 26. Ele estava com muita saudade de todos vocês, ficou muito preocupado, porque vocês souberam que ele estava doente. 27. De fato, ele esteve muito doente, quase morreu. Deus, porém, teve pena dele, e não só dele, mas também de mim, para que eu não ficasse numa tristeza ainda maior, pois isso apressei-me a mandá-lo, assim vocês poderão vê-lo novamente, ficarão contentes, e eu já não ficarei preocupado. Recebo Epafrodito no Senhor com grande alegria, também com grande estima por pessoas como ele. 30. Por quase morreu por causa de Cristo, arriscando a sua vida para atender às minhas necessidades, em nome de vocês. Epafrodito quase morre, porque fazia a obra de Deus, era ele que levava o recado para Timóteo, para a igreja do Senhor, ele que levava as mensagens de Paulo e trazia as mensagens da igreja para Paulo, aquilo que a igreja estava passando. Paulo mesmo ali preso, ele estava sabendo de todas as coisas. Sabe o que é isso? União, amor pela obra de Deus. E Deus aperfeiçoa. Quando nós estamos em só espírito, em uma só comunhão, Deus, o Deus da paz, nos aperfeiçoa. Que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, venha trazer sobre os nossos corações e nos ensine cada dia mais a amar uns aos outros, que nos ensine a amar a obra de Deus. A obra de Deus, ela é carente,
Precisamos de regaçar nossas mangas e compartilhar, mandar para aqueles que têm, que não têm, né? Tem pessoas como na Bahia, tem uma irmã Maria Lapa. É lindo quando ela começa a falar, a neta dela é quem compartilha e manda. Vocês já ouviram falar Thaís Oliveira, que mora no Paraná. A avó dela mora em Jacobina, Bahia. E ela manda as lives todas as noites para ela. Porque lá a internet é fraca, mais fraca do que aqui. E ela vai e manda, né? Sabe o que é isso? E ela disse para mim, depois eu vou mostrar aqui na igreja como ela fica, né? No tempo que ela vivia toda alegre, hoje vê a família tudo afastada do caminho do Senhor, só ela ali servindo. Aquele que era pastor, filho dela, já não está, sendo mais pastor, está nos bares. Que alegria tem uma mulher dessa? E a igreja é muito longe. É muito longe, ela mora num sítio. Quase só tem a casa dela. É longe, não tem nada. E todas as noites, a neta manda. E eu todos os dias oro por ela. Ela chora. Ela chora. O que é a escassez da palavra de Deus? O que é a pessoa no deserto? Muitos nós estamos numa fartura e não damos valor. E outros estão no escassez, pedindo sempre, Senhor, manda uma palavra de conforto para a minha alma. E ali eu oro por ela, mando mensagem, todos os dias eu mando mensagem para ela, e é assim, ela disse, foi Deus que te enviou, mas não, é Deus que envia a palavra, né? Que o Espírito Santo de Deus abençoe cada um de vocês, que dê uma noite de paz, de alegria, que Deus faça resplandecer o rosto de vocês com esta palavra. Não é a palavra que eu escolhi. A que eu escolhi foi aquela, Isaías 43, mas Deus não quis. Quis aqui, Ezequiel 34. A mesma coisa eu escolhi ontem, outra palavra. E ele me deu Ezequiel 43. Então, 33. Então, não sou eu. A palavra é dele, a live é dele. Tudo aqui é dele. Eu sou apenas pós-cisa na presença dele. Mas ele é o Todo-Poderoso. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu graças dou a ele, por ele olhar para mim e ver uma pobre, miserável pecadora e teve misericórdia de mim. E me deu essa chance. Deus está todo dia orando. Me deu esse ministério da oração. Eu não tenho dom de pregação. O meu ministério é oração. Eu oro. Eu peço muito ao Senhor por todas as vidas. Amém?